Imagine estar dirigindo em uma rodovia movimentada. À distância, você vê um semáforo mudar de verde para amarelo e depois para vermelho. O sinal é claro: pare. Mas por pressa, você ignora o alerta e acelera. O resultado? Uma colisão que poderia ter sido evitada. Na vida espiritual, Deus frequentemente nos avisa, nos dá sinais vermelhos, por meio da sua palavra, por meio das circunstâncias, de outras pessoas, conselhos, pregações. No entanto, o orgulho e a arrogância nos levam a ignorá-los, confiando em nossa própria capacidade de controlar o destino. Os capítulos 8 e 9 de Apocalipse são repletos de sinais claros e alertas sobre o julgamento divino. Mas a humanidade, endurecida pelo orgulho, continua avançando em direção ao desastre. Vamos dividir nossa palestra em duas partes. O chamado à intercessão, participando dos propósitos eternos, Apocalipse 8, e a segunda parte, trombetas de advertência, o clamor por arrependimento, Apocalipse 9. Podemos afirmar que os capítulos 8 e 9 de Apocalipse são diretamente ligados ao período da tribulação. Esses capítulos nos revelam uma série de juízos divinos relacionados às trombetas, eventos que refletem um tempo de julgamento e purificação sobre a terra, antes da vinda definitiva de Cristo. Agora, para ajudar a consolidar nossa compreensão, vamos relembrar um ponto importante da palestra da lição 13, a palestra passada, onde exploramos principais interpretações escatológicas. Esse contexto será fundamental para entendermos como essas trombetas se encaixam no plano de Deus e como diferentes perspectivas encaixam o significado desse período. Vamos relembrar do pré-milenismo histórico. Se você quiser se aprofundar mais sobre cada visão escatológica, eu convido você a revisitar a palestra da lição 13, que está disponível no nosso canal no YouTube, com todos os detalhes. Agora vamos apenas fazer um resumo de como cada visão interpreta os capítulos 8 e 9 de Apocalipse, para que possamos conectar esses conceitos ao que estamos estudando hoje. O pré-milenismo interpreta os capítulos 8 e 9 de Apocalipse como juízos literais, que ocorrem durante a tribulação, que não tem um período específico de tempo, preparando o cenário para a segunda vinda de Cristo e o reino milenar. O dispensacionalismo pré-tribulacionista vem o Apocalipse 8 e 9 como parte dos juízos da tribulação após o arrebatamento da igreja. Ou seja, eles acreditam que a igreja é arrebatada antes da tribulação, desses eventos que vamos estudar hoje no capítulo 8 e 9. O meso-tribulacionista entende que parte desses eventos acontecem durante a presença da igreja na terra, mas a igreja não passa por todos esses eventos. Eles acreditam que no meio da tribulação a igreja é arrebatada, durante a tribulação. O pós-tribulacionista entende que esses eventos acontecem durante a presença da igreja na terra, e a igreja passa por tudo, é arrebatada após a tribulação. O amilenismo interpreta esses capítulos de forma simbólica, como ciclos de julgamento e redenção ao longo da história. E o pós-milenismo interpreta
Os capítulos 8 e 9 de Apocalipse são forma simbólica também e aplicados ao longo da história humana, em vez de eventos futuros e literais. Essa visão entende os juízos como representações de ciclos de dificuldades e julgamentos de Deus que ocorrem para purificar o mundo e promover o progresso do Evangelho. Independente da tua visão escatológica, eu gostaria de destacar as similaridades das interpretações. O que tem em comum? Para todas, há uma similaridade importante a destacar, é a intercessão. Os princípios que podem ser aplicados em qualquer momento das nossas vidas. O Apocalipse 8:1 descreve o silêncio no céu. Após a abertura do sétimo selo, o silêncio pode representar uma pausa solene antes de grandes eventos. Assim como o silêncio antecede um momento crucial em uma narrativa, aqui ele destaca a seriedade do que está por vir. Os 6 selos anteriores, que já vimos, trouxeram eventos catastróficos. O sétimo selo é o clímax e introduz os juízos das 7 trombetas, simbolizando uma escalada nos julgamentos de Deus. Esse silêncio é comparado ao que ocorre em Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. O silêncio também pode simbolizar uma pausa para a reflexão, tanto no céu quanto na terra. É um momento de reverência ao juízo iminente de Deus. O silêncio pode ser uma resposta ao peso e à magnitude dos julgamentos que Deus está prestes a desencadear, reconhecendo sua soberania e justiça. Imediatamente após o silêncio, as orações dos santos são mencionadas, versículo 3 e 4. O silêncio pode indicar o momento em que as orações chegam à presença de Deus. Vejamos a importância da oração. A oração é o meio divinamente designado pelo qual nós nos comunicamos com Deus, reconhecendo a sua soberania, expressando adoração, confessando os nossos pecados, intercedendo pelos outros e buscando sua direção. Mais do que palavras, a oração é uma atitude de dependência e confiança em Deus, pela fé, conectando o coração humano à vontade, ao senhorio de Deus. Lembre-se, o espiritual vem antes do físico. Quando Deus criou a terra e tudo que nela existe, foi através de ordens no mundo espiritual, palavras, e tudo foi criado. Marcos 11:23, porque em verdade Jesus disse que qualquer que disser a este monte, erga-te e te lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito aquilo que diz, tudo o que disser será feito. A fé nos conecta no mundo espiritual e determina a realidade no mundo físico. Sabendo disso, temos convicção em nos comunicar com Deus, em buscarmos a sua vontade. Como vimos em Apocalipse 8, 3 a 5, vemos um anjo segurando um incensário de ouro, onde as orações dos santos são misturadas com incenso, oferecidos diante de Deus. Este ato revela que Deus não apenas ouve nossas orações, mas Ele as considera parte integral de seu plano soberano. As trombetas que seguem não são apenas juízos, mas respostas às orações do povo de Deus, que clama por justiça e redenção. Lembre-se da história do motorista que ignorou o semáforo vermelho? Assim como aquele sinal era um convite à parada e reflexão, a oração é um semáforo
espiritual, que nos chama a parar e buscar a direção de Deus, antes de avançarmos em nossas próprias forças. Quando ignoramos esse chamado à oração, corremos o risco de colidir com as consequências do orgulho e da autossuficiência. Diferente do motorista arrogante, Deus nos convida a uma postura humilde na oração, reconhecendo que Ele tem a visão completa do tráfego de nossas vidas. Quando você enfrenta os sinais, os semáforos da vida, sua resposta é buscar a Deus em oração ou seguir em frente por conta própria? Como a história do incensário, aqui em Apocalipse 8, desafia você a crer que suas orações têm poder e são ouvidas por Deus. No versículo 2, João descreve 7 anjos que estão diante de Deus e que recebem 7 trombetas. Esse evento marca o início de uma nova série de juízos divinos. Esses anjos são descritos como 7 e estão diante de Deus. Na Bíblia, 7 trombetas frequentemente simbolizam avisos divinos, chamados para o arrependimento e atenção. Ezequiel 33:3 e Joel 2:1. Juízo. As trombetas anunciam o julgamento, o juízo vindouro, destacando a progressão do plano de Deus. Juízos progressivos, ou seja, as 7 trombetas introduzem uma escalada de juízos que vão culminar em Apocalipse 16, que veremos a progressão do plano de Deus. Veremos mais adiante. Número 7 frequentemente representado por perfeição, completude e integridade e o plano soberano de Deus. Versículo 5, então um anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Esse ato simboliza a resposta de Deus às orações dos santos, misturando adoração com justiça. O fogo representa o juízo purificador de Deus, enquanto os trovões, relâmpagos e terremotos refletem a magnitude da sua presença e poder. É um lembrete de que os juízos divinos são controlados por Deus e estão conectados à soberania e o clamor por justiça. Apocalipse 8:6, os 7 anjos com as trombetas se preparam para tocá-las, marcando o início de uma nova série de juízos divinos. Esse momento simboliza a ordem e a soberania de Deus. Indica que cada evento ocorre sob o seu controle. As trombetas representam esse aviso, essa convocação, apontando para a gravidade do que está por vir, oferecendo quem sabe, última oportunidade de arrependimento. Versículo 7, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram lançados sobre a terra. Foi destruída a terça parte da terra, das árvores e toda a grama verde. 1/3. Simbolicamente representa o julgamento divino que atinge diretamente os nossos recursos naturais. A criação. A criação foi feita por ordem espiritual, palavra de Deus, e será afetada por uma ordem espiritual. 1/3 da terra, árvores, relvas verdes são queimados. 1/3 representa um juízo parcial, mostrando a paciência e misericórdia de Deus, que ainda dá tempo para o arrependimento. Versículos de 8 a 12. A segunda trombeta lança algo como um monte em chamas do mar, transformando 1/3 dele em sangue, matando criaturas marinhas, destruindo embarcações.
A terceira trombeta traz estrelas, chamada de absinto, que amarga 1/3 das águas potáveis, causando morte. A quarta trombeta escurece 1/3 do sol, da lua e das estrelas, reduzindo a luz do dia e da noite. Simbolicamente, esses juízos mostram o impacto devastador do pecado sobre a criação e a humanidade. E servem e dão oportunidade para o arrependimento. Dão oportunidade para que as pessoas voltem a Deus arrependidas. Apocalipse 13, uma águia voa pelo meio do céu, proclama em alta voz: ai, 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 anunciando próximos 3 juízos das trombetas que serão ainda mais severos. Ou seja, esses eventos já são severos, mas haverão mais 3 que serão ainda mais. Este clamor é um aviso claro para os habitantes da terra sobre um aumento da intensidade do julgamento de Deus. O clamor da águia revela a paciência e misericórdia de Deus ao oferecer avisos antes do juízo final. No entanto, o orgulho humano pode impedir as pessoas de reconhecerem esses sinais. Assim como os habitantes da terra ignoram os primeiros juízos, o orgulho endurece o coração, cegando-o para a necessidade de arrependimento e reconciliação com Deus. E com isso, a gente chega ao nosso primeiro princípio. O orgulho cega o coração para os avisos de Deus. O orgulho cega o coração para os avisos de Deus. Cegueira espiritual. O orgulho impede que a humanidade veja os avisos de Deus e as consequências de suas ações. Endurecimento do coração. O orgulho endurece o coração, tornando-o insensível à voz de Deus e à necessidade de arrependimento. Você reconhece os avisos de Deus em sua vida? Em que áreas você percebe que Deus tem tentado chamar a sua atenção? O orgulho está impedindo você de ouvir e obedecer? Assim como o clamor da águia em Apocalipse 8:13, Deus nos alerta continuamente. Não deixe o orgulho fazer com que você ignore os sinais evidentes que Ele está enviando. O que seu orgulho está te custando? Existe algum relacionamento, oportunidade, crescimento espiritual, profissional, que você tem perdido por insistir no seu orgulho, na sua própria razão? Como você pode humilhar diante de Deus hoje? Em quais áreas você precisa pedir perdão e se submeter aos avisos, como os ais proclamados pela águia? São oportunidades para humildade e transformação? Responder a eles é um passo para quebrar esse ciclo de orgulho. Segunda divisão, trombetas de advertência, o clamor por arrependimento. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela recebeu a chave do poço, do abismo. Quando abriu o poço, dele subiu fumaça como uma grande fornalha. O sol e o ar escureceram por causa da fumaça do poço. Versículo 1 e 2 de Apocalipse 9. A estrela que caiu do céu, a maioria interpreta a estrela como um simbolismo espiritual. Ou seja, é interpretada, entende que se trata de Satanás ou um de seus agentes caído da presença de Deus. Isso é relacionado por passagens como Isaías 14:12 e Lucas 10:18, onde Satanás é descrito como caindo do céu.
A estrela não tem autoridade própria, mas ela recebe a chave do poço do abismo, indicando que Deus continua no controle, permitindo que os juízos aconteçam. O abismo é mencionado em várias passagens bíblicas, como a prisão de espíritos malignos, Lucas 8:31, no próprio Apocalipse 21:3, representa lugar de caos, maldade e julgamento reservados aos inimigos de Deus. A fumaça que sobe, escurece o sol e o ar simboliza a escuridão espiritual. Este evento marca a liberação de forças demoníacas que trarão tormento à humanidade. A estrela só pode abrir o abismo porque recebe permissão. Permissão divina. Isso destaca que mesmo em meio ao juízo, Deus está no controle absoluto. A escuridão causada pela fumaça representa o impacto espiritual e emocional dos juízos divinos, trazendo desespero e medo à humanidade. Assim como Deus trouxe trevas sobre o Egito, como uma de suas pragas, em Êxodo 10, 21, 23, aqui ele usa a escuridão como um sinal de seu julgamento. Joel 2, versículo 2 a 10, também descreve um dia de trevas e fumaça antes do juízo do Senhor, conectando esta visão e outros eventos. A outros eventos. Versículo 3 a 6 de Apocalipse 9, vamos ler: da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Lhes foi dado poder como o dos de escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano à vegetação da terra, nem qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causarem tormento durante 5 meses. E o tormento que causavam era como de uma picada de escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Esses gafanhotos saem do abismo simbolizando forças demoníacas. Algumas interpretações sugerem eles não são gafanhotos literais, mas representação do poder maligno, conforme indicado por sua aparência e comportamentos incomuns. Assim como os gafanhotos foram usados por Deus para julgar o Egito, em Êxodo 10, 12 a 15, aqui eles simbolizam o juízo divino em uma escala global, muito maior. Eles não podem danificar vegetação, como os gafanhotos literais fazem, mas são direcionados contra pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. Seu poder é limitado, eles não podem matar, mas podem atormentar. Isso reflete o controle soberano de Deus no juízo. O tormento dura 5 meses, o que pode ser interpretado como um período literal ou simbólico, indicando um tempo limitado de sofrimento. Gafanhotos literais têm um ciclo de vida de cerca de 5 meses, que pode ser uma referência simbólica ao período. O tormento é descrito como uma picada de um escorpião, ela é conhecida por causar dor intensa. A agonia é tão grande que as pessoas desejarão morrer, mas serão incapazes de morrer e estarão sofrendo demais. Esse tormento é um juízo temporário, permitindo que as pessoas reconheçam a necessidade de arrependimento e se voltem para Deus. Os selados por Deus, Apocalipse 7, de 3 a 4, estão protegidos contra esses juízos. Isso reflete a fidelidade de Deus em preservar o seu povo.
em meio ao julgamento. Os habitantes da terra referem-se aos incrédulos que rejeitaram Deus e agora enfrentam as consequências de sua rebelião. Vamos para o versículo 7 a 11 do capítulo 9. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Na cabeça eles tinham algo como coroas de ouro, o rosto deles parecia rosto humano, tinha cabelos como cabelos de mulher e dentes como dentes de leão, tinham coraças como coraças de ferro, e o barulho de suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carros correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e nas caudas tinham poder para atormentar os homens durante 5 meses. Tinham sobre eles um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, ou em grego Apolion. A aparência de cavalos de guerra enfatiza sua força, velocidade e prontidão para o ataque. Indica que eles são uma força organizada devastadora. Simbolizam a coroa de ouro, simboliza a autoridade ou vitória temporária sobre as vítimas. Mostra que eles têm permissão para executar o juízo, mas seu domínio é limitado. O rosto humano e cabelos de mulher. O rosto humano pode simbolizar inteligência ou astúcia. Cabelos de mulher sugerem sedução, indicando que eles podem atrair e enganar suas vítimas antes de atormentá-las. Dentes de leão representa velocidade e destruição, destacando a intensidade do seu ataque. Já vi também algumas interpretações de ser helicópteros modernos por conta de ter rosto de homem, porque pode ser homens dirigindo esse helicóptero de guerra. Mas essa interpretação é pouquíssimo conhecida entre os principais interpretadores de Apocalipse. Aqui seria uma interpretação de guerra humana, país contra outro país, que não valeria a pena a gente explorar. Vamos ficar com as interpretações clássicas como essas que eu descrevi. O rei Abaddon, ou Apolion, o nome em hebraico, Abaddon e grego Apolion, significam destruidor. Ele é descrito como um anjo do abismo, indicando que ele lidera essas forças demoníacas. Apesar da sua autoridade sobre os gafanhotos, ele age sob permissão divina como parte do juízo de Deus. Este evento destaca que os juízos divinos não são apenas físicos, mas também espirituais. Lembre-se, o espiritual determina a realidade do físico. E aqui vem uma pergunta, uma primeira reflexão. Onde estamos buscando refúgio? Estamos buscando refúgio nas coisas temporárias, nas coisas físicas, ou em Deus, que determina o físico? Confiamos na soberania de Deus? Mesmo em meio ao caos, Deus está no controle. Como isso fortalece a sua confiança em meio às adversidades? Estamos agora indo para o capítulo 12 a 21, que o primeiro ai passou, restam 2 ais. Depois disso, o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ele disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros do exército era de 200 milhões. Ouvi o seu número. Os cavalos e os seus cavaleiros que vi em minha visão tinham couraças vermelhas como fogo,
azul escuras como jacinto e amarelas como enxofre. As cabeças dos cavalos pareciam cabeças de leão, e da sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as caudas eram como cobras, como cabeças as quais causavam ferimentos. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. O primeiro ai marca uma intensificação dos juízos divinos. Foi quinta trombeta, os gafanhotos. O segundo ai se refere à sexta trombeta, com uma escalada maior de destruição. Esses anjos estavam amarrados junto ao rio Eufrates, que indica que são seres espirituais malignos contidos até o momento ordenado por Deus. O rio Eufrates, para a gente lembrar, era associado a fronteiras históricas e locais de invasões da Bíblia. Isaías 8:7, Jeremias 46:10. Aqui simboliza a origem de uma ameaça global. As nossas notas também falam mais sobre o Eufrates. Sugiro vocês lerem. Eles estavam preparados para agir em uma hora, dia, mês e ano específico. Destaca a soberania de Deus, a precisão do plano de Deus. O número pode ser literal, indicando um exército gigantesco, ou simbólico, representando uma força vasta e incontrolável. Muitos veem isso como uma ação demoníaca liderada pelos anjos santos. Os cavaleiros têm couraças coloridas. Os cavalos possuem cabeças como leões e caudas como cobra, simbolizando destruição, feroz e engano. O fogo, fumaça e enxofre saem da boca dos cavalos, matam 1/3 da humanidade. Esse juízo reflete o impacto devastador do pecado e a extensão da rebelião humana. Mais uma vez, a morte de 1/3 mostra que o juízo é limitado, ainda dando oportunidade ao arrependimento. Apesar de severidades dos juízos, os sobreviventes não se arrependeram de seus pecados. Eles continuaram adorando demônios, ídolos, praticando assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual e roubos. Isso destaca a dureza do coração humano e sua recusa em reconhecer Deus diante dos juízos claros que Deus trará. Com isso, a gente chega ao nosso segundo princípio. O juízo de Deus expõe a dureza do coração humano diante da graça. O juízo de Deus expõe a dureza do coração humano diante da graça. Primeiro, o orgulho bloqueia o arrependimento. Segundo, o endurecimento, o coração se torna insensível à voz de Deus. Terceiro, a cegueira, a humanidade não reconhece os avisos de Deus. Quarto, o arrependimento fica impossível. O orgulho impede o caminho para a salvação. O que impede, se nós trouxermos essa aplicação para hoje, o que nos impede de reconhecer a necessidade de arrependimento? O que te impede de reconhecer a necessidade de arrependimento em áreas específicas da sua vida? Como você tem lidado com os tormentos, com os sofrimentos que Deus permite? Culpado alguém? Culpado Deus? O que você não está conseguindo enxergar? Ou quais avisos estão
iluminados à sua frente. Uma grande luz amarela, uma grande luz vermelha, um sinal claro de pare. Você quer conhecer um cristão verdadeiro? Observe o quanto que ele se arrepende. Observe o quanto ele enxerga que é miserável pecador perante Deus. E o reconhece Deus em sua vida, pelas misericórdias do Senhor, que são infinitas. Quais ídolos em sua vida podem estar alimentando sua arrogância ou orgulho? Ou quais tentações estão postas à sua frente, que estão ferindo o teu orgulho, alimentando ele, trazendo ele? Vamos nos arrepender e observarmos os sinais do Senhor. Os sinais do Senhor são claros. A nossa oração importa para Deus. Tenha uma ótima semana. Até semana que vem.